do segundo ano A e hoje eu vou estar apresentando sobre a Revolta da Chibata. Bom, a revolta aconteceu no dia 22 de novembro de 1910 e pode-se dizer que foi de caráter militar, em que os soldados selecionados da Marinha Brasileira eram punidos com chibatadas. Com isso, eles realizaram um motim e tomaram o controle de 2 encouraçados que estavam localizados no litoral do Rio de Janeiro. Sendo assim, teve como estopim o ato do qual era utilizada a punição, que no caso eram chibatadas, como já havia dito anteriormente. Esse modo de punição era baseado num código português, chamado Artigos de Guerra. Com isso, caso algum soldado cometesse alguma falta grave, ele era punido com uma determinada quantidade de chibatadas. Porém, segundo relatos, pouco antes de se iniciar essa revolta, em uma viagem que um encouraçado fez pelo litoral do Chile, eles também fizeram um movimento de insatisfação pelo fato de um dos seus soldados ter sido castigado com o uso das chibatadas. E é isso, tchau! Olá, meu nome é Jason Rodrigues e vou falar um pouco sobre a Revolta da Chibata e os seus motivos. A Revolta da Chibata iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910. Após a punição a um marujo de nome Marcelino, os outros marujos rebelaram-se e tomaram controle de 4 embarcações da Marinha. Foram elas Minas Gerais, São Paulo, Bahia e o Deodoro. Os marujos revoltosos exigiam do governo o fim dos castigos físicos. Caso contrário, a capital seria bombardeada. E a liderança desse motim foi realizada por João Cândido, o almirante, Felisberto Negro. Os marujos revoltosos escreveram um manifesto que resumia as suas exigências e enviou para o gabinete do presidente, que na época era Hermes de Fonseca. O motivo em que a revolta da Chibata iniciou-se foi também pelo fato dos seus comandantes eles receberem um aumento salarial e um aumento nas melhoras, enquanto os marujos eles continuavam na mesma situação de precariedade. E aí algo mudou na mente deles e assim fizeram com que eles escrevessem um documento para que novas exigências fossem reivindicadas. E também um dos motivos foi que normalmente as chibatadas eram feitas pela falta da exerção com perfeição do seu ofício, mas houve uma vez em que, acho que foi um ou dois marinheiros, eu acho que foi um marinheiro que foi o Marcelino, ele recebeu 250 chibatadas, chegando a desmaiar no meio dessas chibatadas. E essa aí foi meio que um estopim para que eles se revoltassem. Eu sou Camila Cruz, segundo ano A, e hoje eu vou falar quais foram os principais objetivos da Revolta da Chibata. Bom, a Revolta da Chibata foi um movimento que tinha como principal objetivo reivindicar o fim dos castigos corporais cometidos pelos oficiais contra os marujos da sua embarcação. Junto com isso também, os manifestantes, eles criaram uma lista com tudo que eles queriam, com todas as melhorias que eles queriam que acontecesse. Eles queriam a abolição da penalidade física, a melhoria na qualidade de trabalho, uma alimentação de qualidade, que eles não tinham uma boa alimentação, e também eles queriam anistias para todos os marinheiros que participavam do levante. A revolta da Chibata não foi representada somente pela insatisfação e pelos castigos cruéis que eram cometidos. Eles também queriam a melhoria na qualidade geral de tudo que eles tinham lá. Na época, vale destacar que a Marinha Brasileira era principalmente composta por negros escravos recém-libertos que eram expostos a uma alta rotina de trabalho em troca de baixos salários. Qualquer insatisfação era punível, a ordem dos navios era mantida através de oficiais, usando castigos físicos, dos quais a chibatada era a forma de punição mais comum. A insatisfação dos marinheiros cresceu após os oficiais receberem aumentos salariais, mas os marinheiros não.
primeira página do jornal Correio da Manhã, no dia 24 de novembro de 1910, estava escrito assim: além disso, os novos e modernos encouraçados, encomendados pelo governo, o Minas Gerais e o São Paulo, necessitam de mais homens para ser operados, sobrecarregando assim os marinheiros. Essas duas eram as belonaves mais poderosas e modernas da esquadra brasileira. Assim como aumentos salariais dos oficiais, também teve criação de novas criações de tabelas de serviços, que não alcançou os baixos escalões. Então, alguns marinheiros planejaram fazer um protesto. Bom dia, meu nome é Caio e eu vou falar um pouco mais sobre as consequências da revolta da Chibata. Bom, a revolta da Chibata trouxe várias consequências para o Brasil. Dentre elas foi a dificuldade no comércio. Bom, no comércio da época, eles utilizavam a venda de navios de guerra para outras regiões do Brasil, para assim poder defender, em tese, as suas áreas, né, de mar. E com isso, a Marinha temia outra possível rebelião dentro dos seus navios. E com isso, os presidentes e o pessoal do partido tiveram a ideia de colocar navios menores para passar nos rios e assim concluir a entrega. E não foi só isso que acabou causando uma revolta em si. Também foram com as mortes, que foram mais de 200 pessoas nos amotinados e cerca de 2.000 soldados da Marinha foram expulsos. E após a revolta também, uma porção de legalistas morreram, que foram cerca de 12 pessoas. E ainda causou a morte e a expulsão do marinheiro negro, que foi um dos responsáveis da rebelião de João Cândido. A revolta da Chibata terminou com o fim dos castigos físicos que ocorriam na Marinha e com a anistia dos envolvidos sendo lei sancionada pelo Congresso Brasileiro em 23 de novembro de 1910. A revolta da Chibata foi uma rebelião iniciada a partir de uma sanção aplicada a um marinheiro que recebeu 250 chibatadas por ter ferido um companheiro no navio. De forma geral, a revolta visava acabar com os maus-tratos sofridos pelos marinheiros nos navios e por melhores condições de trabalho. Em 22 de novembro de 1910, diversos marinheiros foram mortos pelos rebeldes que dominaram navios e marcharam contra seus agressores, atirando nos militares da Baía de Guanabara e da Ilha de Obras e Ilha de Villagagnon. Com o fim da revolta, a Marinha seguiu em crise com receio das novas rebeliões. 30 marinheiros foram presos apesar da anistia e João Cândido, o marinheiro que recebeu as chibatadas, foi julgado depois de 18 meses, sendo inocentado.